A gente vê muito. Tá, vamos então para, Sim, por para favor. os distúrbios. Vamos ao tópico porque que você queria. é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam. O que é a diferença, né, entre o que são os distúrbios de aprendizagem, aprendizado ou aprendizagem? Aprendizagem, né? Quais são os mais populares e a diferença entre eles? Então, a gente teve uma mudança, né, em relação a essa classificação, nesse último DSM, que é o Manual de Classificação dos Transtornos Mentais, que antes se fazia uma diferença, né, entre os déficits específicos de leitura, de escrita, né, de matemática, e hoje a gente, esse novo DSM, essa nova classificação dos transtornos mentais, passou a entender as coisas muito mais como um espectro. O que significa isso, né? A gente tem hoje, assim como o espectro autista também, né, que hoje também tá na mesma classificação ali, tá no mesmo capítulo, né, desses transtornos de aprendizagem também, que são os transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Que tem uma parte mais biológica, né, que tem uma questão ali mais forte dessa parte biológica, menos, por exemplo, do que um transtorno de personalidade, né, ou um transtorno de ansiedade, que tem uma carga ali de experiências ambiental muito mais forte, né? Então, esses transtornos no neurodesenvolvimento, onde estão aí presentes os transtornos de aprendizagem, hoje eles são entendidos como um espectro. Por quê? Porque muitas vezes o paciente que tem algum grau, né, de déficit de atenção também tem uma dislexia ou também tem um problema ali com a matemática, né, que a gente chama de descalculia. Então, as coisas, elas estão muito próximas, né, e os pacientes, as pessoas, elas transitam entre esses transtornos de aprendizagem. Então, hoje, basicamente, né, a gente tem o déficit de atenção, que não é especificamente um transtorno de aprendizagem, mas está nesse capítulo. Que é o que o pessoal chama de TDAH. TDAH, exatamente. Que a gente tem algumas subtipos, né? A gente tem o tipo predominantemente desatento, que é o meu. Eu consigo ficar 5 horas aqui sentada nessa cadeira. Eu não sou hiperativa. Eu não preciso me levantar e ficar andando. Mas o meu subtipo é predominantemente desatento. Aí você tem o subtipo... Avoada, legal. Avoada, no mundo da lua, exatamente. Aí você tem o subtipo predominantemente hiperativo, né? Que vai precisar mais levantar, vai precisar se mexer mais. E você tem o misto, né? Você tem um combinado, que tem os dois. Certo. Tanto o desatento quanto o hiperativo. O TDAH, ele tá dentro do neurodesenvolvimento também, tá? Mas ele não é especificamente de aprendizagem, apesar de interferir diretamente na aprendizagem, né? Porque se você não consegue se concentrar, Sim, óbvio que você não vai conseguir aprender. E aí, assim, a gente não sabe o que gera o quê, né? A pessoa, ela tem uma questão ali na leitura, na escrita, na matemática, porque ela também não tem uma concentração muito boa, né? Enfim, tá tudo ligado. E aí, em relação aos transtornos de aprendizagem, né, como a gente entende hoje, dentro desse espectro, a gente tem, então, a questão da leitura e escrita, né, e a questão da matemática, né, que são também coisas que estão, de certa forma, ligadas, né, porque muitas vezes a criança, ela não consegue ler bem o enunciado, então ela não consegue responder bem a questão, né? E quando ela não consegue fazer os cálculos matemáticos ali também, enfim, isso impacta muito, né, na autoestima da criança. Eu estava conversando com o Andrei um pouco antes de vocês chegarem, e estava falando que a época de escola, todo mundo fala assim, nossa, os melhores anos da vida, né, os anos da escola. Para mim foram os piores anos da minha vida, os piores, assim, de longe, né? Mas agora você é rica. Você olha assim, vai num encontro de turma e fala, agora eu sou rica. Eu me sentia muito burra, né? Eu estudava, minha mãe é professora, né? Professora de inglês. Você tem TDAH. Eu tenho TDAH e tenho uma questão com a matemática também, né? Tá. Eu tenho uma descalculiazinha, assim, bem boa. E minha mãe, coitada, né? Fazia o maior esforço. Meus pais, enfim, são, né? Classe média, bem média. E minha mãe pagava um professor particular, ela sendo professora também, pagava um professor de matemática para dar aula para mim. E aí o cidadão ficava lá a tarde toda na minha casa, saía de lá falando, ela tá sabendo, aprendeu, tá sabendo. Mas é porque tinha uma mediação ali, né? O tanto que a gente fala hoje da questão da mediação, que é importante para os transtornos de aprendizagem, para o TDAH. Inclusive, a lei foi sancionada, né? Finalmente, a gente tem a lei do TDAH e dos transtornos de aprendizagem. Falou isso ontem. Que Foi assinada dia 30. É porque, na verdade, o que já acontece nas escolas particulares, agora vai passar a ser lei. E vai ter que acontecer nas públicas também, né? Que é justamente essa mediação, são provas diferentes, a criança tem mais um auxílio tempo para quem tem o diferente. distúrbio. Vai ter mais auxílio, exatamente. Não, Isso o já caso acontecia. do Enem, por exemplo, é que a gente não sabia que a Malu foi diagnosticada, para quem está chegando agora com dislexia, depois de adulta.
Mas aquela recomendação de leia toda a prova antes de resolver. Se a Malu fosse ler toda a prova, ela não resolvia nada. Eu contei isso pro Bruno depois de muitos anos, né? Exatamente. Porque eu, como você, né, eu tenho dislexia. E aí, como que eu explico a dislexia quando as pessoas me perguntam? Eu falo, é como o meu cérebro... É como se o meu cérebro pegasse caminhos diferentes para chegar às mesmas soluções que uma pessoa normal. E eu tenho algumas dificuldades em alguns temas específicos. Até o Andrei perguntou, como que você estuda? Por quê? Porque na leitura não é bom para mim. Coisas muito densas, complexas, é difícil para mim. Se eu ler para alguém, é como se eu não estivesse entendendo nada. Pede assim, Malu, lê esse parágrafo aqui em voz alta. O que você entendeu? Nada, porque ela não leu pra ela. Eu não li. Foi pra gente. Mas o ponto do Enem é que hoje quem tem dislexia pode ler... tem 1 hora a mais de prova, se não me engano. Porque eu leio mais devagar para que eu consiga compreender aquela coisa toda. Então, eu sempre tive esses problemas, né? E eu fui diagnosticada quando eu tinha 28 anos. Eu tenho 31 hoje. Ou seja, faz pouquíssimo tempo. E eu sempre tive... Mas eu sempre fui uma pessoa inteligente. Então, eu dava meus pulos. Eu tirava ali na média, né? Eu tirava meu 7 e tal. Mas quando... Inteligência social colava. Exatamente. Dava risada. Usava minhas armas. Conversava com os coleguinhas. Mentira, não colava tanto. Suborno com o professor. Não, quer dizer que eu tirei 5? Ó, esses 50 reais ali que tava caído ali. Eu era pobre, amor. Como é que eu ia dar 50 reais pros outros? Então, eu sempre tive, né, que ter estratégias para poder lidar com esse problema. E uma outra questão na minha infância é que eu sou irmã de uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi na minha vida. Irmã e olha da que eu Malu conheço muito muita inteligente. gente. Então, eu sempre fui comparada com uma pessoa que tem uma inteligência tradicional, e a gente falou de inteligências muito aqui, bom de né? prova. Uma inteligência sim, tradicional muito farta, né? É igual o Bruno. O Bruno tem uma inteligência tradicional. E eu sempre falo isso na rede social. Às vezes as pessoas... Por que às vezes as pessoas perguntam, nossa, o Bruno é muito inteligente e você não. Como você se sente? E eu falo, Isso é rede social, pra quem não conhece. Isso é a realidade. você se sente sendo casada com um homem tão inteligente quando você não é? E hoje, né, e desde sempre, na verdade, eu lidei muito bem com isso, eu não tive um problema psicológico, nem nada, poderia ter tido, né, mas eu sempre lidei porque eu sabia que eu era inteligente, e eu não entendia como eu podia ser tão burra para algumas coisas, porque eu não sabia que eu tinha um problema, e tão inteligente para outros. Eu falo, meu Deus, como pode? Eu consigo resolver problemas aqui, né? Eu olho, eu consigo encaixar, eu tenho uma inteligência emocional, eu sempre entendi isso. Mas não entendia como eu podia ser tão burra mesmo e errar o PIB, o M, o N, um mais, às vezes um erro ridículo, que eu até hoje erro, só que se eu ler mais de 3 vezes, eu pego o erro. Até pra quem tá vendo a gente, chegou há menos tempo, nunca assistiu outros episódios, eu só tô aqui por conta da inteligência da Malu. No começo a gente falou de quando ela sentava pra gravar, e eu nunca tinha reparado até aquele momento, né? Que a Malu, quando ela tá falando e do nada ela ri sozinha, e ela volta a falar, eu falei, amor, isso é genial. Como é que você faz isso? Ela falou, fala o quê? Faço o quê? Eu falei, isso que você fez agora, Dalu, o que eu fiz? Eu falei, você ri, você é muito simpática. E ela cresceu em rede social, do nada, sem padrinho, sem madrinha, ninguém indicando. Foi de 0 a 100 mil em 6 meses. Eu falei, nossa, se ela fez isso, talvez eu consiga fazer. E aí eu fiz também, né? Não sabia o que as câmeras iriam me amar até mais, no final das contas. Aí cresci mais. Né? Mas depois que a Malu descobriu essa questão da dislexia, parece que tirou um pouco do peso das costas dela. Porque ela viu, nossa, não é que eu tinha um problema que eu... Aliás, é um problema de aprendizado, mas ela viu, tinha essa causa, não é que eu era menos esforçada ou menos inteligente. É porque a questão, assim, é que o que a Malu tá falando, né, ela conseguiu ter essa percepção, mas a maioria das pessoas não consegue ter essa percepção. Então, assim, o seu valor é medido através dos seus resultados, né? Esse é o mundo. E, assim, a gente não tem como lutar contra isso, né? Então, se eu tiro 4 numa prova, o meu valor é esse. Eu sou burro, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu não tive essa capacidade que você teve. Ainda mais né? se for de maneira seguida, ano após ano, né? Pois é, e aí você faz uma prova, tá bom, na próxima eu vou estudar mais e eu vou me sair melhor. Aí você vai lá e você sai pior ainda, né? Na primeira eu tirava 4, na segunda eu estudava mais, eu tirava 3,5, né?
Então, assim, isso reforça, né? Isso vai construindo ali a sua ideia de que realmente não tem jeito, de que realmente não importa o que você faça, né? Eu tava falando pro Andrei, antes de vocês chegarem, que eu não ia fazer psicologia. Como vocês podem ver, né? Não, é que a gente chegou cedo. Durante a nossa conversa de 40 minutos até você chegar. Não, é que a gente chegou cedo, É que a gente tava animado, né, André? A gente tava ansioso pra vir. Falamos mal, mas agora a gente vai falar. Então, eu tava falando pra ele que eu não ia fazer psicologia no vestibular. Porque eu tinha certeza que eu não ia passar. Eu tentei pedagogia, né? E aí meus pais disseram, não, você faz. Se você não passar, tudo bem. Você cursa pedagogia, mas pelo menos você tenta. Eu não ia nem tentar. Pra você ver como que a autoestima fica destruída. Isso ia mudar a sua vida toda. Eu acho que esse é um dos aspectos mais importantes, né? Porque mina a motivação, a confiança da pessoa. Exatamente. E tem trabalhos mostrando exatamente isso. Se o seu cérebro acha que ele não é capaz, mesmo você querendo, a sua capacidade de se concentrar naquele material cai muito. Então, você pode ter problema de atenção porque você não está tendo motivação. Você vai minando a confiança. É super importante identificar essas situações quanto antes para você conseguir trabalhar com a criança desde cedo para não minar a motivação dela. E isso tem muito a ver com a tal da dopamina, porque daí se a criança não tem motivação, o indivíduo, se não tem a dopamina, a sua capacidade de concentração cai muito. A dopamina é um dos sinais que você precisa para conseguir controlar a atenção. E é um dos mecanismos pelo qual, por exemplo, a Ritalina funciona. Ritalina vai lá, aumenta a atividade da dopamina. Então, esses distúrbios de aprendizagem tem essa questão também de você... Se você não tomar cuidado, o indivíduo cresce achando que ele não é capaz. E isso avacalha mais ainda o processo, né? Muito mais. É isso que a gente faz na terapia cognitiva, né? A gente vai trabalhar esse tipo de pensamento com o paciente, né? Do tipo, não, isso aí eu não vou nem tentar, né? Por exemplo, dar um exemplo da situação aqui, né? Talvez se fosse há anos atrás, né? Talvez se vocês me convidassem há, sei lá, 10 anos atrás, eu ia negar o convite pra estar hoje aqui, né? Porque o Bruno é muito inteligente, porque a Malu, né, ela fala muito bem, nossa, eu vou chegar lá e eu não vou conseguir, né? Então, assim, a pessoa... Eu não teria confiança pra vir. A pessoa perde oportunidades, né? A pessoa perde oportunidades porque ela se julga tão mal e óbvio que isso não é fundamentado, né? Se você tenta fazer as coisas e você não consegue, e você não tem resultado, e você faz uma prova e você tira 4, então isso vai reforçando, né? Isso vai dizendo, poxa, realmente, né? Olha aí, ó. Eu fiz essa prova aqui e tirei 4. Como que eu vou lá conversar com o Bruno, com a Malu, com o Andrei, que é PhD, né? Não vou, né? Então, a pessoa, ela vai perdendo oportunidades e isso é um ciclo, né? Que a gente ensina para o paciente dentro da TCC. Quanto mais você não faz, mais reforça a ideia de que você não consegue fazer, né? Então, assim, se eu deixo de fazer... Eu não reforço a minha capacidade naquilo, eu reforço a minha incapacidade, né? Se eu sou convidada para uma entrevista de emprego, por exemplo, né, e não vou, eu continuo desempregada. E continuar desempregada reforça a minha ideia de que eu sou burra, de que eu sou inútil, de que eu sou incompetente, né? Então, mesmo que eu vá na entrevista de emprego e que eu não me saia tão bem, né? Ou que eu não seja contratada, enfim. Mas, pelo menos, eu tô quebrando esse ciclo de quanto menos eu vou, mais burra eu me sinto, mais incapaz eu me sinto. E isso, né? Muitas pessoas não conseguem sair disso. Você foi diagnosticada com que idade, Fernanda? Eu fui diagnosticada na faculdade. Faculdade Na faculdade de psicologia, com 20, 21 anos, mais ou menos. Tava na psicologia, né? Alguém tinha que ver isso, né? Eu era monitora de uma disciplina de psicopatologia, né? Que é a disciplina que estuda os transtornos mentais, assim, de maneira geral. E o meu professor era psiquiatra. E eu era monitora dele, eu já tinha passado pela disciplina, e aí eu fui ser auxiliar dele, né? Minha mãe é professora, então assim, eu tenho uma veia, né, de ensinar, sempre gostei, sempre quis ser professora. Quando eu entrei na faculdade, o meu primeiro professor, que era de neurologia, ele falou, bom dia, meu nome é Frederico, eu sou neurologista, doutor em neurologia. Eu falei, que coisa linda, eu quero ser isso aí, eu quero ser doutor em alguma coisa, né? Então, assim, a área acadêmica sempre foi uma questão para mim. E aí, logo que eu pude, eu fui ser monitora, que era para auxiliar o professor e dar umas aulinhas também. E aí, quando eu comecei a dar as primeiras aulinhas, assim, pra ele falou assim, vem cá, você tem déficit de atenção, né? Eu falei, eu? Não. Ele falou, tem, claro que tem, vai fazer uma avaliação. Aí me deu os caminhos das pedras, assim, né, pra fazer avaliação, tem que fazer com um psicólogo, um neuropsicólogo e tal, fazer os testes. E aí, depois, ele mesmo começou a prescrever medicação pra mim. E aí, pronto. E aí, minha vida mudou, assim, radicalmente. Imagino, né? Porque eu vi isso acontecendo na nossa casa. Mas esse é um ponto interessante... dessa parte da confiança. O Henry Ford tem uma frase onde ele diz que quer você acredite que pode ou não, tanto faz, no final você vai estar certo. E eu não tenho déficit de atenção, eu não tenho nenhum tipo de problema de aprendizagem.
Mas eu sempre estudei com meu pai, enquanto os meus pais eram casados, então até a 4ª série eu era o melhor aluno da sala. Sim. Aí os meus pais se separaram, fui pro Rio de Janeiro, minha mãe tinha que trabalhar, eu passei a estudar sozinho. E rapidamente eu vi que tirando 5 ou 10, dava na mesma, nada ia acontecer. Você passava. Então, durante anos, da 5ª série ao 2º ano, eu me acostumei a estudar só pra média. E eu era muito bom em manter a média, eu nunca peguei recuperação. Pra passar, né? Mas me tornei um aluno, como o próprio nome já diz, medíocre, né? Então... E também eu tava numa sala com pessoas tão inteligentes, tirando 10 sempre, que eu pensei, eu sou medíocre, não sou inteligente, e aquilo acabou ficando pra mim. Sim. Tanto que, quando eu voltei a estudar, que foi pro concurso do Exército, na primeira vez eu não passei, tirei 5 em tudo, igual eu fazia antes, e na redação eu não passei. Aí no outro ano eu falei, agora eu vou estudar. E eu lembro até que eu tomei uma decisão radical na época. Eu falei, vou sair do colégio e vou me dedicar só ao cursinho para passar no concurso. Minha família toda foi contra, exceto meu pai, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ele falou, você vai estudar? Vou. Dele, tudo bem, então fica lá só no cursinho, abre mão da escola, você se forma dentro do Exército. E foi o que eu fiz. Comecei a estudar, coisa de 6 horas por dia, fazia pausas a cada 50, 45 minutos, igual na escola. E aí no primeiro simulado, que era de Física e História, eu lembro bem disso até hoje. Eu gabaritei História e foi muito bem em Física. E eu era terrível em Física. Eu lembro que eu peguei o livro de Física do colégio pra abrir assim, parecia que um chimpanzé tinha feito os cálculos. Tudo errado, tudo errado. E quando eu fiquei em primeiro, teve um colega meu do colégio militar que chegou pra mim, olhou assim a classificação e falou, Perim, você tá em primeiro, que sorte. Eu virei e falei, pois é. Eu concordei que era sorte, porque eu não me julgava capaz de ser o primeiro. Só que nada é mais motivador do que o progresso. Eu fiquei em primeiro, continuei em primeiro e fui praticamente do começo até o final como primeiro, passei no concurso, na AMAN fui muito bem, fui com primeiro de artilharia, mas se não fosse aquela reprovação inicial no Exército, se eu tivesse passado com 5, talvez até hoje eu acreditasse que eu era um cara medíocre.